E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos hoje pensar sobre crianças. E no final desse tempo nós vamos ter uma consagração de uma família, Adilson, Vanessa, Rafael e Gabriel. Mas nós vamos fazer o seguinte hoje pela manhã, nós vamos ter um tempo com as crianças em sua sala, que aqui ao lado temos uma sala preparada, a minha esposa Raquel, se quiser vir aqui, e as crianças, fora bebês, né, Raquel? Quem é bebê aí vai estar aí com o pai ou a mãe, bebê, né? Mas a criançada de uns 2 anos para cima pode vir aqui, então podem vir. Até o Rafael também pode vir. E depois nós vamos chamar todas as crianças de volta. Queremos todas as crianças vendo essa consagração que vamos fazer. Mas essa primeira parte vamos ter um tempo especial para as crianças. Olha aí, que Deus está nos dando uma safra boa de crianças. Que coisa boa. Então vamos orar por essas crianças que nós vamos falar exatamente sobre elas hoje. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por cada filho que o Senhor nos dá, cada criança tão especial em Teus olhos, tem uma vida toda para aprender do Senhor e viver para o Senhor. Abençoe a professora, a tia Raquel e cada uma, ó Deus, que possa aprender o que o Senhor tem para elas hoje. No nome de Jesus é que nós a Ti oramos. Amém. Então vocês podem ir para a sua sala e aí a gente vai chamar a criançada quando chegarmos no tempo. Você tem o meu... Obrigado. Ok. E tem sido uma alegria estar aqui de volta com vocês, viajando esse ano todo, né? E depois o ano passado, estando aqui com vocês, tem sido muito bom. E louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus por todos que chegaram aqui para estarem presentes nessa cerimônia tão importante, que é de consagração de pais e filhos. Nós temos a nossa salinha aqui todo domingo com as crianças que vêm. Tivemos um treinamento para professores que nós queremos cada vez mais organizar o nosso tempo, né? Temos material apropriado, temos tudo certinho para as crianças. E Deus tem nos dado vários filhos, crianças, né? Às vezes os pais podem pensar que é criança, mas não é não, é criança mesmo que Deus nos dá, né? Tivemos até os nossos 2 netos aqui um domingo, então a minha esposa sempre gosta de colocar os netos quando ela pode dentro das fotos. E aqui é mais um. Nós queremos hoje celebrar família, filhos. Então convido-vos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 19. Eu não sei se temos aqui algumas Bíblias, tem mais? Para nossos visitantes que queiram. Pelo menos isso já dá. Mateus 19, então, para todos poderem seguir, talvez vai precisar abrir e colocar ali, né? Para cada um. Nós vamos ver hoje que família é ideia de Deus. Família não é ideia de homem nenhum. A Bíblia diz lá no início, em Gênesis, que Deus criou o universo, Deus criou Adão e Eva, e Deus então disse para eles frutificar, multiplicar. Então é interessante que de tudo que Deus fez, a primeira instituição que Deus fez foi a família.
Agora, a família pode ser composta de filhos biológicos, como será no caso hoje, mas também família pode ser composta por filhos por adoção. E aqui eu coloquei um dos meus netos. Esse neto é adotado, Coreia do Sul. E é muito especial para mim ver filhos adotados. Sabe por quê? O Paulo falou muito bem hoje de manhã. Deus tem um filho, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, da mesma essência dele. Agora Deus tem milhares, talvez milhões de filhos adotados. Qualquer pessoa que se arrepender dos pecados e crê em Jesus, a Bíblia diz, se torna filho de Deus. A Bíblia diz isso em João capítulo 1, e versículo 12, diz: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, há anos atrás eu me arrependi do meu pecado, eu criei em Jesus como meu Salvador, eu reconheci que eu precisava de um Salvador, e me tornei um filho por adoção. Então é fantástico. Aqui foi toda uma caminhada, mas Deus nos dá esse privilégio de sermos feitos filhos dele quando nós nos arrependemos e cremos nele. Então, hoje, deixei a melhor foto para o final, né? Hoje nós temos 2 filhos especiais que nós queremos consagrar junto com os pais. Eu não consegui botar o Adilson nessa foto, né? Estávamos lá na sua casa, mas resolvemos colocar o Rafael e o Gabriel, 2 filhos que Deus tem dado a esse casal, Adilson e Vanessa. Deus tem muito a nos dizer sobre família, e hoje nós queremos ver um dos trechos da palavra de Deus, Mateus capítulo 19, e ver o que o próprio Jesus nos diz sobre filhos, sobre crianças. Mateus capítulo 19, por via de introdução, Jesus aqui está falando sobre família. Houve uma pergunta sobre divórcio, e Jesus responde falando sobre casamento. Em Mateus 19 e versículo 4, Jesus diz: não tendes lido que o Criador, que é Deus, desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que, Jesus diz, já não são mais 2, porém uma só carne. Olha o que Jesus conclui dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, família foi instituída por Deus, diz Jesus. Deus fez isso. Filhos vêm, fazem parte de família. E agora, indo para o verso 13, nós vamos ver a perspectiva de Jesus sobre crianças. Trouxeram a Jesus então algumas crianças, verso 13, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, hoje à noite, ou hoje de manhã, nós queremos ver o que Jesus tem a nos ensinar sobre crianças. Vamos orar, pedir a direção de Deus nesta manhã. Nosso eterno Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, pela sua palavra.
Nós louvamos o Seu nome nesta manhã, cantamos louvores a Ti. E agora, ó Deus, nós queremos aprender o que o Senhor mesmo tem a nos dizer sobre filhos, sobre crianças, sobre o que devemos fazer criando os nossos filhos. Abençoe o nosso tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Duas verdades sobressaem para mim nesse texto sobre essa questão de filhos, crianças. Como Jesus vê crianças. Nós temos aqui várias famílias com crianças, temos vários visitantes, eu não sei se alguém aqui, alguns têm filhos, outros talvez ainda desejam ter. A primeira verdade que nós vemos aqui em nosso texto é que crianças são preciosas aos olhos do Senhor Jesus. Nós encontramos aqui em versículo 13, pais trazendo seus filhos para Jesus. O que é que os pais então estavam querendo? Qual a atitude Jesus tomou? Ocupado no dia a dia, chegam esses pais com os filhos, como é que Jesus vai agir? Será que ele tem tempo para filhos, para crianças, né? Será que ele deve só trabalhar com pessoas adultas? Olhe então o que Jesus fez. Primeira coisa, diz o nosso texto que ele colocou as mãos, os pais trouxeram as crianças para que lhes impusessem as mãos. Era um costume da cultura da época, trazer as crianças para o mestre renomado, para aquele mestre então impor as mãos sobre as crianças. Hoje nós não temos esse costume na nossa sociedade, temos na igreja, mas nós não temos. Mas naquela época era bem costumeira na cultura judaica da época. Mas Jesus fez mais do que isso. Ele foi além do que se fazia na época e diz ali que ele, além de trazerem os filhos para que lhes impusesse as mãos, ele orou. Eu acho isso bem interessante. Ele orou sobre cada criança. Ele parou, tirou tempo e orou. Cada criança ali, ele orou. Quanto tempo nós passamos orando pelos nossos filhos? Às vezes podemos ficar preocupados com os filhos e pensando muito, mas não tem coisa melhor do que entregar os nossos filhos a quem? Deus. Quem mais pode mudar a vida de um filho nosso? Psicólogo? Professor de escola? Ou Deus? Interessante, de fundamental importância que nós aprendamos isso, orar pelos nossos filhos. Pode orar pelos seus filhos até antes de nascer e sempre estar orando pelos filhos. Mais uma coisa que é muito importante: quanto tempo passamos orando pelos pais em nossa igreja, né? Nós temos vários pais aqui parece que está tendo uma leva de filhos pequenos chegando, né? Será que estamos orando uns pelos outros? Na nossa equipe missionária agora, estivemos aqui nesse espaço que a igreja gentilmente nos cedeu, e era uma criançada, e ainda vem mais. Descobri que o nome do 10º neto nosso vai ser Benjamin. Eu nem sabia o nome dele, vim descobrir sexta-feira. Benjamin Mark. Será que nós oramos pelos pais em nossa vizinhança, em nossa comunidade, em nossa cidade? É importante. Talvez nunca paramos para pensar nisso. Jesus então orou por essas crianças, pais e filhos que antes não conheciam a Ele.
Então é importante que nós façamos isso. Eu tenho sido desafiado por um missionário, pastor lá em Fortaleza, de onde nós viemos, que sempre, a cada semana, ele me manda um WhatsApp. Ele tem dividido as cidades e regiões do estado do Ceará e ele nos desafia a orar pelas crianças dessas cidades. E eu passei grande parte da minha vida no Ceará e eu fico a pensar, por que eu esperei até 60 anos de idade para fazer isso? Nós precisamos orar pelos nossos filhos, pelos pais e filhos na igreja, pelos pais e filhos de nossa cidade. Mas Jesus fez ainda mais outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui hoje pela manhã. Ele desfez barreiras. Porque diz no verso 13, quando esses pais trouxeram seus filhos a Jesus, o que é que os discípulos fizeram? Final do verso 13, diz: os discípulos os repreendiam. Não, João, Maria, não traga seus filhos aqui não. O Jesus está muito ocupado. Ele não tem tempo para o seu filho. Interessante. E a Bíblia diz, em verso 14, Jesus, porém, disse o quê? Quando ele viu essa cena, que os seus discípulos estavam querendo colocar freio nisso, o que é que Jesus fez? Ele disse: deixai os pequeninos, verso 14, não os embaraceis de vir a mim. Interessante. Jesus desfez barreiras entre ele e as crianças. Eu creio que os discípulos estavam pensando bem, eles estavam querendo ajudar Jesus, não é que eles não amavam as crianças. Certamente eles achavam que os adultos eram mais importantes. Mas eu tenho 64 anos. Eu tenho quantos anos de vida ainda nessa terra para viver para Deus? O Gabriel tem o quê? 8 meses. 5 meses. Ele tem toda uma vida para viver para Jesus. Então Jesus entendeu essa dinâmica. Se comparasse a minha vida com a vela, a velinha já está... Eu não sou velhinha, sou velhinho, né? A velinha já está lá para os fins. Aí vem uma vida de uma criança dessa, ó, tem uma vida toda para viver. Por isso que crianças são tão importantes. E Jesus então desfez essas barreiras. Isso me leva a fazer uma pergunta a todos nós, especialmente nós que somos pais: o que tem valor em minha vida? O que tem valor em minha vida? Será que nós vivemos pelo trabalho? Meu emprego, meu lazer, minhas férias, minha casa, meu carro? É isso que tem valor? É para isso que eu me esforço todo dia da minha vida? Quando nós que somos pais chegamos em casa, será que lá no fundo a gente está pensando: ó Deus, eu não quero ser incomodado pelos meus guris hoje. Pelo amor de Deus, não deixe que esses... É assim que a gente encara os filhos. Vão ser um problema, vão atrapalhar, né? Cheguei em casa cansado, a esposa cansada, e aí eu tenho que... ainda quem vai cuidar desse guri, dessa guria? Talvez alguns pensem: não, às vezes, pastor, para ser honesto, esse filho, essa filha parece ser a cruz que Deus me deu. Eu não quero outro filho como esse. O que tem valor em nossa vida? Que valor damos aos nossos filhos? Será que nós entendemos que de tudo que nós temos que fazer num dia, o nosso tempo
com a nossa família, com o nosso Deus, é o mais importante? Será que entendemos isso? Entre o meu trabalho, o meu lazer, as outras coisas que eu faço no meu dia a dia, a minha família, será que eu entendo que de tudo que eu faço, esse é o mais importante? Será que eu entendo que família é a coisa mais preciosa que Deus me deu? O meu emprego vai durar quanto tempo? 20 anos, 30, 40? Um dia eu vou aposentar. Talvez esse emprego nem fique muito tempo, a gente nunca sabe. O meu lazer, a minha casa, talvez um dia eu vendo a casa, o meu carro. Essas coisas durarão por alguns anos, mas os nossos filhos viverão quanto tempo? Para todo o sempre. A Bíblia é clara que todo ser humano, Deus deixa muito claro, essa vida é só o início. Depois da morte, a Bíblia deixa claro que existe vida, ou com Deus, ou longe dele. Nós vamos continuar existindo, a Bíblia é muito clara sobre isso. Então eu digo aos pais, aonde os nossos filhos viverão para todo sempre, tem muito a ver conosco como pais. O que nossos filhos serão tem muito a ver com nós como pais. Muito. O meu filho vai aprender o que é certo na creche, na escola, ele vai aprender sobre Deus? Dificilmente. Eu tenho o privilégio de ensinar o meu filho o que é mais importante nessa vida. O que é que os nossos filhos veem? Já parou para pensar? O que é que os meus filhos veem? Eu tenho 3 filhos crescidos, né? Como é que eles avaliariam a minha vida? Será que eles veem um pai e uma mãe que dão importância a Deus, a família? Ou será que eles veem um pai e uma mãe que valorizam as coisas deste mundo, sempre querendo uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, sei lá o que mais? Ou talvez, será que os nossos filhos, eu já vi alguns filhos chegar e me dizer isso, será que eles sentem que nós fazemos tudo como pais para passar o mínimo de tempo com eles? Tem filhos que sentem isso. Voltando uma página aqui em Mateus capítulo 18, Jesus fala uma coisa muito forte, muito forte. Mateus 18, ele está falando sobre crianças ali, e ele finaliza essa fala sobre crianças em verso 6, e ele diz: qualquer pessoa que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isso é forte, essa palavra de Jesus. Se um pai, se uma mãe, se qualquer pessoa colocar empecilhos, tropeços na vida das crianças, olha o que Jesus diz: é preferível que aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa seja afogado na profundeza do mar do que se perder uma família inteira. Porque o pai não teve a visão de Deus, a mãe não teve a visão que Deus tem sobre a família. Então, esse terceiro ponto, quero enfatizar: pai e mãe aqui, vovô e vovó aqui, tio, tia, desfaça qualquer barreira entre você
de seus filhos. Desfaça. Não quero saber se o filho tem 1 ano ou tem 31 anos. Desfaça as barreiras. Porque Deus tem algo importante. Ele nos colocou como pais, porque nós temos um papel importante. Crianças são preciosas aos olhos de Deus. Nós precisamos valorizar cada um de nossos filhos. Podem ser até adotivos, como presente de Deus. É um presente. Eu estava lendo esses dias sobre um casal lá dos Estados Unidos que por 9 anos tentaram ter filhos e não conseguiram, e finalmente resolveram adotar filho, e eles foram buscar o filho em outra cidade, e lá então pegaram o filho, e no voo de volta para casa eles foram trocar as fraldas. Já tinham uma certa idade o casal, e aí foram trocar fraldas, não sabia bem como fazer tudo isso, e aí pediram ajuda da aeromoça, então foram lá atrás, e ela explicou, e na conversa ela perguntou, como é que é isso? Aí eles disseram, olha, há 9 anos a gente queria ter filhos, e não foi possível, e agora conseguimos adotar esse filho. E essa aeromoça, sabe o que ela fez? Ela foi no microfone e disse, nós temos o passageiro mais novo aqui dentro desse avião. Poucas horas, não me lembro quantas horas, ou eram 8 dias, não me lembro agora. E aí todo mundo começou a aplaudir. Aí ela disse, se alguém quiser dar uma palavra de encorajamento a esse casal, nós vamos passar umas folhas de papéis, isso em pleno voo de uma companhia aérea norte-americana, e você pode mandar uns bilhetes. Mandaram tinha mais ou menos 120 pessoas no avião, mais de 60 pessoas enviaram um bilhete, e eles foram passando, arrecadando os bilhetes, e entregaram esses bilhetes para o casal. Esse casal, ele escreveu, ele está fazendo doutorado, e disse, olha, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Aí começaram a falar de alguns recados que as pessoas falaram, alguns que eram adotados, disseram, olha, que coisa boa que você está adotando esse filho. E aí foi passando todos os recados, né? Nós precisamos valorizar. Esse casal sabia valor de filho. E às vezes nós precisamos lembrar disso. Estou valorizando meu filho? Estou desenvolvendo o potencial que Deus tem dado a cada um de meus filhos? Eu me lembro dos meus 3, o meu mais novo, o Marcos, que está aqui conosco do Brasil, esse era o que nós chamamos lá para cima, danado, não sei se tem essa palavra danado aqui, né? Esse era traquineiro, esse tinha um gênio, e depois vai passando os anos, a gente investindo na vida dos filhos, e vamos ver o que Deus tem para cada um, e ele está aqui em Sapiranga, iniciando uma igreja, né? É interessante. É tão importante valorizar nossos filhos, orar pelos filhos, desenvolver o potencial, porque eles são o presente de Deus. A segunda verdade, última que quero mencionar aqui hoje, antes de termos a cerimônia de consagração, é essa. Além de serem preciosas aos olhos de Jesus, Jesus deixa claro que crianças precisam ser conduzidas a Ele. Olha o que Jesus diz em Mateus 19 e verso 14. Ele diz, deixai os pequeninos, não os embaraceis de quê? Vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Crianças, como é que as crianças virão a Jesus? Alguém tem que conduzir a criança a Jesus. Ninguém vai vir a Jesus se alguém não conduzir a criança
a Jesus. Quem vai conduzir a criança a Jesus? A Bíblia é muito clara que o privilégio e a responsabilidade é dos pais de conduzirem seus filhos a Jesus. Nós lemos em Efésios 6:4, eu anotei aqui para a gente não precisar de olhar, mas diz lá: vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a Bíblia é clara. Nós temos o privilégio de conduzir nossos filhos a Jesus. Como é que eu vou conduzir meu filho a Jesus? O que é que eu vou dizer para o meu filho sobre Jesus? Tem um versículo, talvez o mais conhecido na Bíblia, que nos dá uma boa base para ver como conduzir o meu filho a Jesus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos esse versículo um pouquinho mais cuidadosamente. A primeira verdade: se eu vou conduzir meu filho a Jesus, eu preciso ensiná-lo que Deus nos criou para termos comunhão com Ele para todo sempre. Quando eu vou conduzir uma criança a Jesus, a primeira coisa que eu preciso falar para a criança é sobre Deus. A Bíblia começa dizendo em Gênesis 1, as primeiras palavras da Bíblia: no princípio, Deus. Então o nosso filho precisa entender, a gente vai explicando, que o nosso Deus é eterno, que o nosso Deus é triuno, como Paulo falou, 3 pessoas em um só ser, que o nosso Deus criou o universo, e assim a gente vai falando, que Ele criou o homem à sua imagem. Tudo isso temos no livro de Gênesis, capítulo 1, para ter comunhão com Ele para todo sempre. E hoje nós vamos entregar este livro para Adilson e Vanessa, porque este livro é o Evangelho para crianças. Aquilo que eu vou falar em poucos minutos, Adilson e Vera, vocês vão passar anos explicando. Tem fotos ilustrativos, tem muita coisa para que a criança vá entendendo essas verdades do Evangelho. Então a Bíblia diz: Deus, começa com Deus. Ele nos criou para vivermos eternamente com Ele. A gente vai passando isso. Agora temos um problema. A Bíblia diz que nós pecamos. E o nosso pecado nos separa de Deus. Então nós precisamos ir explicando isso para os nossos filhos. Que nós muitas vezes tomamos decisões erradas. Fazemos coisas erradas. E a Bíblia diz que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos ensinar essa verdade para os nossos filhos. Existe um problema, existe algo que nos separa de um Deus perfeito. É o nosso pecado, nos separa dele. Precisamos explicar para os nossos filhos que o homem foi criado perfeito por Deus. Diz lá em Gênesis. Mas infelizmente o homem desobedeceu a Deus e o seu pecado o separa dele. Então essa é a segunda verdade. Primeiro falamos de Deus, no princípio Deus. Depois falamos do homem, porque Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 3 tem a queda do homem. Então precisamos falar sobre isso. E qual a solução? Como é que eu, um pecador, vou conseguir
viver eternamente com um Deus perfeito, que Ele quer que eu tenha comunhão com Ele para todo sempre. Como é que isso vai acontecer? Então vem a terceira verdade. Está aqui a pessoa de Jesus. João 3,16, porque Deus, primeira coisa, amou ao mundo, nós, mundo de pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus. Essa verdade é tão importante. Explicar para os nossos filhos que Deus enviou Jesus. E que este Jesus se tornou homem. Ele viveu neste mundo entre nós há 2000 anos atrás. E ele morreu. Sabe por que Jesus morreu? Porque era a única maneira de pagar o preço do castigo do nosso pecado. Nós temos que explicar isso para os nossos filhos. Ele não simplesmente morreu porque ficava uma coisa muito bonita, não. Deus jamais enviaria o seu único filho a morrer se tivesse outro meio de alguém ser salvo. Se eu pudesse ser salvo pelas minhas boas obras, Deus teria enviado Jesus morrer numa cruz? Não. As boas obras não podem desfazer as más. Se alguém sair, mesmo não querendo atropelar uma pessoa, ele pode dar R$1 milhão, pode fazer penitências que quiser, não desfaz o que fez. Deus viu a minha situação. E a gente vai explicando para os nossos filhos. Quantas vezes explicamos para os nossos filhos essa verdade? E Ele tanto me amou, que Ele enviou seu Filho perfeito. Ele veio a essa terra. Ele viveu uma vida perfeita. E Ele morreu no meu lugar, para pagar o preço e o castigo que o meu pecado exige. Então essa verdade é tão importante. E finalmente a última verdade chave que precisamos passar aos nossos filhos, então é esse último passo, o passo de fé em Jesus. Quando nós nos arrependemos de nosso pecado, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, então a Bíblia diz que Deus nos dá a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus. A gente tem que explicar isso para os filhos, que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. E é bom a gente explicar isso bonitinho, para que entendamos bem. Todo mundo está vendo essa cadeira? Vocês acreditam que essa cadeira sustenta vocês? Acreditam que essa cadeira sustenta? Ou não? O que você acha? Acredita? Então, como você vai me mostrar que essa cadeira lhe sustenta? Creio que todo mundo aqui pensa, não, eu acho que essa cadeira sustenta. Então, eu estou esperando para ver essa questão. Você crê que essa cadeira lhe sustenta? Vocês creem? Opa. Aqui uma pequena rachadura, parece. Como é que você vai provar para mim que essa cadeira lhe sustenta? Estou esperando. Alguém? É só falar que vai sentar? Como é que vai provar para mim que essa cadeira sustenta? Estou aguardando alguém para me mostrar que essa cadeira realmente... Paulo, toma cuidado. Você crê? Opa, sustentou. Muito bem, Paulo. E assim é a questão de crer. Eu digo isso porque muitas pessoas dizem para mim, pastor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas a fé
de que Deus fala. É uma fé tão forte que me leva a sair de onde eu estou, me arrepender da vida que eu estou levando, reconhecendo que eu sou pecador, e ir até Jesus. Todos nós sabíamos que essa cadeira sustentava, mas a maneira de provar que ela sustenta é o quê? Se eu creio que realmente me sustenta, eu saio de onde eu estiver e eu vou até ali. Isso é fé. Arrepender dos pecados e realmente crer. Diz, ó Deus, se eu vou deixar essa vida para trás, eu vou seguir a Jesus, eu vou me arrepender do meu pecado. Então nós precisamos ensinar nossos filhos isso. Às vezes a gente pensa, não, o filho é um anjinho. Você já percebeu o anjinho às vezes? Olha, eu já vi anjinhos com gênio. Eu tenho um netinho de 2 anos. Então a gente vai falando para os filhos sobre Deus, sobre a nossa situação, sobre Jesus e sobre a importância de crer nele como Salvador. É assim que nós conduzimos crianças a Jesus. Tão importante, tirado diretamente